Fala galera, beleza? Bom, professor Bruno aqui, um vídeo sobre o capítulo 8 para poder auxiliar vocês, né, nos estudos de vocês aí. E aí, cara, ele vai ficar um pouquinho longo, tá? Mas eu vou tratar de todo o capítulo nesse vídeo, tá? Se ficar alguma dúvida, tu deixa no comentário, de repente alguma coisa que eu não falei, ou até mesmo pode acontecer, né, de alguma correção, se eu querer fazer uma correção do que eu falei, coloca também no comentário que aí eu vou fazer a ratificação, tá ok? Bom, nós estamos introduzindo aí trigonometria. No capítulo anterior falamos sobre teorema de Pitágoras, também sobre semelhança de triângulos. E agora aqui a gente vai continuar, né, o estudo sobre o triângulo retângulo, porém agora falando de ângulos, propriamente dito, né? Dos ângulos internos aqui desse triângulo retângulo. O que importa aqui nesse primeiro momento, né? Eu já deixei você com esse quadro aí, porque ele já é um bom resumo do que a gente vai ver em trigonometria, tá? Então, basicamente o que eu vou manipular aqui são senos, cossenos e tangentes. Eu sabendo isso daqui, já consigo andar bastante nos problemas de trigonometria. Eles vão ficar girando em torno disso, tá? Vai girar em torno de você saber utilizar o seno, ou quando que eu utilizo o cosseno, quando eu utilizo a tangente, tá? Então, vai aí uma dica para você. Cara, primeira coisa, saiba aonde está a hipotenusa, tá? Então, vamos lá. Vou voltar um pouquinho mais. O triângulo retângulo, ele é retângulo porque ele tem um ângulo reto, ok? O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Professor, eu não consigo entender, eu não sei onde fica o ângulo reto, não sei onde fica o 90 graus, não sei o que é 90 graus. Pensa assim, tá? Imagina um quadrado. Imaginou um quadrado? Agora você imagina você colocando um quadrado aqui, ó, nesse canto. O quadrado cabe aqui nesse canto aqui, ó, onde eu tô. Deixa eu pegar o laser aqui, ó. Ó, nesse ponto que eu estou apontando para você, o quadrado pega aqui? Tu consegue encaixar um quadrado ali? Não consegue. Tu consegue encaixar um quadrado aqui, ó, nesse ângulo aqui? Também não consegue. Mas tu consegue encaixar um quadrado aqui, não consegue? Consegue. Se tu consegue encaixar um quadrado, quer dizer que aquele ângulo ali é 90 graus. Pô, simples assim? É. Se você para pra pensar, o quadrado ele tem quatro ângulos internos de 90 graus, tá? Então por isso que eu estou te dizendo isso. Então já fica mais fácil de você visualizar. Aqui eu consigo sim fazer um quadrado, encaixar certinho. Esse é o meu ângulo de 90 graus, que eu chamo de ângulo reto. Beleza, por que eu estou falando isso? Porque a hipotenusa sempre vai estar do lado oposto ao ângulo reto. Sempre, sempre. Ela sempre está oposta ao ângulo reto. Que é isso? O que é oposto? Não tô entendendo. Tá. Oposto é o seguinte: imagina que você tivesse uma linha começando aqui desse vértice, né? Onde está o ângulo reto. Você traçasse essa linha reta, uma linha reta. Ela vai dar onde? Vai dar desse lado aqui, ó. Então, o lado que está batendo essa linha é o lado oposto a esse ângulo, tá? Então, se ele está oposto ao ângulo reto, eu chamo de hipotenusa, tá bom? Se eu tenho essa hipotenusa, os outros dois lados do triângulo são catetos, tá? Então vamos lá. O triângulo tem três lados. Um lado eu chamo de hipotenusa, que é sempre o lado oposto ao ângulo reto. E os outros dois lados eu chamo catetos, tá? Bom, daí para frente, agora eu vou vir para seno, cosseno e tangente. O seno sempre será cateto oposto dividido pela hipotenusa. Pô, cateto oposto, não estou entendendo. Volta.
Acabei de falar contigo que o triângulo tem três lados. Um dos lados é a hipotenusa, oposta ao ângulo reto de graus. Os outros dois lados são catetos, apenas catetos. Os nomes deles são catetos. Ele vai ser oposto ou adjacente dependendo do ângulo que você está vendo. Se eu estou aqui nesse vértice A aqui, né, faz aqui um ângulo e eu chamei esse ângulo de θ. É uma letra grega. Então, esse ângulo eu chamei de θ. Olhando para o ângulo θ, tá? O cateto oposto a ele é o mesmo lance lá que eu te falei da hipotenusa. Ó, peguei como se eu tivesse pego uma linha e ido direto aqui, ó. Feito uma linha reta aqui, ó. Ele vai bater no oposto. Cateto oposto. O cateto vem do nome dele, né? Como eu te dito agora, do nome do lado do triângulo. E ele é oposto ao ângulo θ que eu estou visualizando. Cateto adjacente é aquele que fica junto, aquele que está perto do ângulo, tá? Então ele está aqui, o ângulo θ está aqui, ele faz parte aqui da formação do ângulo, tá? Então tá tranquilo. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente vai ser oposto dividido pelo adjacente. Isso sempre vai ser assim, tá? Isso não vai mudar, sempre vai ser assim. Continuando aqui, agora eu estou te dando um exemplo prático, tá? Tudo bem que está generalizado ainda, mas é um exemplo mais sólido para você pegar. Se eu estou observando o ângulo alfa, tá? O ângulo alfa, que está aqui, ó, o ângulo alfa. Olhando para o ângulo alfa, o seno dele vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? Ah, professor, não estou entendendo nada. Então, respira, volta aqui, ó. Olha para o ângulo reto aqui, ó. Ângulo reto, 90 graus. Oposto ao 90 graus, fica o que eu chamo de hipotenusa. Beleza? Então, oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Guardou. Os outros dois lados eu chamo de catetos. Então, aqui é cateto e aqui também, cateto. Tá? Pronto. Dei o nome dos lados do triângulo retângulo. E agora? Agora eu vou analisar caso a caso. O seno, eu sei que seno, escrever aqui embaixo, ó. Eu sei que seno de um ângulo qualquer é cateto. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eu sei que o cosseno de um ângulo qualquer é cateto adjacente, que é aquele que está junto, dividido pela hipotenusa, tá? Eu não consegui escrever aqui. Hipotenusa, ok. E a tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ok? Então eu sei essas três informações. Acabei de passar para você. Agora eu vou analisar caso a caso. Olhando para o ângulo alfa, vou pegar aqui meu laser. Olhando para o ângulo alfa, o oposto a ele é o lado A. Então, ângulo alfa, oposto ao ângulo alfa, meu lado A. Este é o meu cateto oposto, tá? A quem? A alfa, é quem eu estou vendo. Então tá aqui, A. Dividido pela hipotenusa. Hipotenusa é o lado C. Então tá ali. A dividido por C é o seno do alfa. Tá bom? Cosseno do beta. Olha aqui o beta. Beta está aqui. Lembra que eu falei que cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, quem é o cateto adjacente de beta? Olha aqui, ó. Lado A. O lado que vale A. A hipotenusa permanece sendo C.
Por isso, você vai estar vendo aqui, ó, escrito seno de alfa é igual ao cosseno do beta, tá? São a mesma coisa. E isso vai se dar aqui para o cosseno do alfa igual a seno do beta. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, então cosseno do alfa, cateto adjacente B, dividido pela hipotenusa C. Seno do beta, cateto oposto, ó, cateto oposto ao beta, veja bem, lado B, dividido pela hipotenusa C, são iguais. E a tangente de alfa é o inverso da tangente do beta. Tá? Pô, não entendi. Então vamos com calma. Tangente de alfa é o quê? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então vamos lá. Cateto oposto A, cateto adjacente B. Então tá aqui. A dividido pelo B. Como seria a tangente do beta? Ó, deixa eu escrever aqui, pegar uma caneta. Peguei aqui, pera aí rapidinho. Beleza. Pega aqui rapidinho. Caneta. Então vamos voltar aqui. Tangente do beta. Como eu escreveria ela? Cateto oposto, então tá aqui B, ó, dividido pelo cateto adjacente, que é A. Você lembra que o inverso de um número é a mesma coisa que eu pegar, ó, e colocar o denominador no numerador e o numerador no denominador? Se eu tenho tangente de beta, isso daqui é como se fosse um número inteiro, ó. Tem um no denominador. Então, inverte as coisas aqui para você ver, ó. Se tu inverte, o inverso da tangente de beta é o inverso disso aqui também, ó. Então, é A sobre B, que é exatamente igual à tangente do alfa, tá? Então, por isso você vai ver essa inversão aqui colocada na igualdade, tá certo? Aqui eu tenho a demonstração de três ângulos notáveis, tá? Então, eu tenho 30, 45 e 60 graus. A gente tem né, no YouTube mesmo tem várias formas de você gravar essa tabela, tá? Eu, quando gravei, é o que eu vou passar para você. Eu gravei, né, do 30, 45, 60, seno e cosseno, tá? E depois eu aprendi a chegar na tangente, tá bom? Então, você pode memorizar da seguinte forma. Eu vou fazer aqui do lado os números, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então eu vou botar o 2 embaixo, ó. Tudo sobre 2. Só não põe raiz no 1. Foi assim que eu gravei e é assim que eu estou passando para você. Tem outras formas, tá? De gravar, mas foi assim que eu gravei. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, só não põe raiz no 1. Seno em cima, cosseno embaixo. 30, 45, 60. Foi assim que eu gravei. Então, eu faria assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divido todo mundo por 2. Só não põe raiz no 1. Seno em cima, cosseno embaixo. 30, 45, 60. Beleza. Professor, mas e a tangente? Então, a tangente, eu fazia conta. Eu pegava aqui, ó. Tangente de qualquer ângulo é igual ao seno deste ângulo dividido pelo cosseno deste ângulo. Com essa informação eu encontrava a tangente, tá? Então é simples assim. Ah, eu quero a tangente de 30 graus, tá? Como é que eu faria? Pegaria aqui, ó, seno de 30, que é meio, dividido pelo cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Eu tenho 2, né, em cima, dividido por 2, raiz de 3. Vai dar 1 raiz de 3. Isso aqui eu vou racionalizar. Raiz de 3, raiz de 3. Que vai dar raiz de 3 sobre 3. Então, quando eu precisava da tangente, eu fazia essas contas
e eu rapidamente obtinha a tangente, tá bom? Eu acho que isso ajuda até você para relembrar alguns conceitos, né? Exemplo, aqui eu preciso relembrar o conceito de divisão, de racionalização, que às vezes a gente acaba caindo no esquecimento. É sempre bom você ter isso em mente, tá? Aqui eu estou só te apresentando, né, uma tabela trigonométrica, te mostrando que, além dos ângulos notáveis, né, que nós conseguimos facilmente encontrar os seus valores, nós temos o seno, cosseno e a tangente já de 1 até 90. Talvez o 90 não vá dar para ver aqui devido à câmera, mas aí eu tenho do 1 até o 90 te demonstrando aí os valores. Tá? Com esses valores aqui, né, dessas tabelas, eu posso encontrar o ângulo de determinado triângulo. Tá? Às vezes a questão ela te dá o valor dos lados, né, o tamanho dos lados de um triângulo, e ele quer saber qual é o ângulo daquilo ali. E aí a gente consegue usando essas tabelas ou até mesmo os ângulos notáveis, tá bom? Aqui tem um exemplo, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui que a câmera está na frente da tela. Eu vou dar uma virada aqui só para você para ler, tá? Tá assim, ó. Ao levantar voo, um avião forma com a pista um ângulo de 30 graus, ficando assim até atingir a altitude, distância entre o solo e o avião. Tá, então imagina o seguinte, né? O avião está saindo daqui do chão, ele subiu, né? Ele fez um ângulo de 30 graus, não foi? Foi. 30 graus com o solo, né? Ele, ok, até atingir a altitude, distância entre o solo e o avião de 36 mil, vamos lá. Então aqui tem 36.091 pés. Se cada um metro corresponde a 3,281 pés, qual a altitude alcançada em quilômetros? Então, deixa eu ver de novo. Ao levantar um voo, o avião forma com a pista um ângulo de 30 graus, ficando assim até atingir a distância entre o solo e o avião de 36,91 pés. Se cada um metro corresponde a 3,281 pés, qual a altitude em quilômetros? Então, aqui na verdade, a altitude em quilômetros é só a gente converter, né? Aqui, na primeira aqui ele só quer que você converta de pés para quilômetros, né? Então vamos lá, eu tenho 36.091 pés, 36.091 pés vezes 3,281 pés, já que 1 metro corresponde a 3,281 pés. Nessa conversão, fazendo essa conta aqui, você vai obter o valor em metros. E aí depois a gente divide por 1000, né? E aí tu vai ter em quilômetros, tá? Então, vamos fazer essa continha aí. 36.091 vezes 3,281, tá? Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui, né? Para poder fazer. Vou jogar aqui no cantinho. 0,91, 3,281. Vai por um primeiro, ó. Está repetindo todo mundo. 9063. Vamos por 8 agora. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 9. Pô, professor, tenho dificuldade com o tabuado do 9. Tem problema. Você pode fazer de várias formas o tabuado do 9. A mais simples é essa daqui, ó. Pega aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ele quer vezes 8, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 72. Então, 7 sobe. 8 vezes 0, 0, mais 7, 7. 8 vezes 6. Ah, professor, também tem dificuldade de tabuada do 8. Não tem problema. Dá para fazer a tabuada do 8 aqui também, ó.
Você vem de 0 a 4, 0, 1, 2, 3, 4. Repete o 4 e continua. 4, 5, 6, 7, 8. Vou subir agora de 2 em 2, começando no 0. 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. Essa tabuada do 8. Nossa conta é 8 vezes 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 48. 8 fica, 4 sobe. 8 vezes 3, 1, 2, 3, 24. Mais 4, 28. Vamos por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 9, 18. Do 2 é mais fácil, né? 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 2 vezes 3, 6, 7. Agora por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 9. Tá aqui, ó, na tabuada do 9 mesmo. 1, 2, 3. 27. 3 vezes 9, 27. Sobe 2. 3 vezes 0, 0. Mais 2, 2. 3 vezes 6, 6. 12, 18. Sobe 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Agora eu vou somar isso aqui, ó. 1. 8 mais 9, 17. Sobe 1. 2, 2, 4. Mais 1, 5. 6 mais 7, 13. 13 mais 8. Pode pensar assim, ó. 13 mais 8. Tu bota 2 no 8, só vai para 10. Né? Sobrou 11, 21. 21. Eu tô ficando meio cego por causa da luz aqui, eu não tô conseguindo ver os números. Mas vamos lá. 2 mais 3, 5. Mais 8, 13. Mais 1, 14. 14 mais 7 vai dar 21. 2 mais 8, 10. 12, 14. Sobe 1. 3 mais 7, 10. Mais 8, 18. Sobe 1. 1, 1. Deu esse número gigantesco. Agora eu vou colocar as vírgulas. Eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então, 1, 2, 3. Ando 3 para frente. Deu isso aqui, ó. 118.411. Então, isso quer dizer que eu tenho 118.411,57 metros, o que equivale a 118,41 quilômetros. Beleza? Ok. Imaginando o trajeto do avião no ar até a altitude dada e supondo que o rastro de fumaça permaneça por um longo tempo, determine o seu comprimento, ou seja, a distância em quilômetros já percorrida. Então, a distância em quilômetros percorrida que ele quer é esse x aí, tá? Que vem desde a base até lá na altitude solicitada. Agora vamos lá. Percebe que eu tenho meu seno aqui, eu tenho meu ângulo aqui, o ângulo dado é 30 graus, e eu quero saber a hipotenusa. Ó, se você observar, aqui é o meu 90, e esse x seria a minha hipotenusa. Eu tenho o cateto oposto, e eu quero descobrir a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é seno. Então, eu vou lá para minha conta. Ó. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto, lembrando que ele quer em quilômetros, então 118,41, dividido pela minha hipotenusa, x. Seno de 30 graus, eu sei quanto é. Volta aqui, ó. Seno de 30 graus, ó, 1 meio. Volta lá. Então, 1 meio é igual a 118,41 dividido por x. Esse x passa para lá, né, cruzado, né? Lembra disso? Vamos multiplicar cruzado, então fica x vezes 1x. E aqui 118,41 vezes 2. Vamos fazer essa conta. 118,41 vezes 2. 2, 8, 16. Vai 1, 2, 3, 2. Duas casas depois da vírgula, duas casas para frente. Então eu chego à conclusão que
a distância percorrida foi de 236,82 quilômetros. Beleza? Show de bola, muito tranquilo. Um outro exercício aqui, ó. Ao decolar, um aeroplano fica na mesma rota por 25 quilômetros. Então, não botei aqui, mas a rota dele é aqui em cima, né? Então eu tenho 25 quilômetros de rota, uma angulação de 32 graus com relação ao chão, e ele quer saber a altitude. Então ele quer saber esse valor aqui, ó. Tá? Vamos escrever de x, né? Imagina que esteja reto, né? Que tá... Ficou bem ruim ali, né? Mas eu não tenho uma ferramenta aqui, tá? Então, eu sugiro que você dá uma pausa no vídeo, tenta resolver, tá? Eu já te dei algumas noções de seno, cosseno, tenta imaginar o que está acontecendo e você volta aqui. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho o cateto oposto, né? Eu tenho a minha hipotenusa, que aqui seria um ângulo de 90. Opa, cara, caneta. Seria um ângulo de 90. Então, a minha hipotenusa, 25. Meu cateto oposto, x. Como é que eu posso encontrar isso? Bom, seno de 32 graus será cateto oposto dividido pela minha hipotenusa. Seno de 32 graus, ele não é exato. Então eu vou precisar recorrer àquela minha tabela, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Cadê ele? 32 graus. Vamos voltar. Tá aqui. Seno de 32, 0,5299. Vou arredondar para 0,53, tá? Então, 0,53 é igual a x sobre 25. Você vai observar que essa matéria ela é muito similar à razão em proporção, tá? Chegou nesse ponto, você multiplica cruzado. Então vamos fazer aqui, ó, 25 vezes 0,53. 0,53. É bom que você vai treinando o cálculo com números decimais. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 5, 25. Mais 1, 26. 5 vezes 0, 0. Mais 2, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Somei. 5, 12. 3, 1. Duas casas após a vírgula. Duas casas para frente. 13,25 quilômetros é a nossa altitude, ok? 13,25 quilômetros. Mais uma questão, então você vai ver que vai ficar girando em torno disso, tá? Saber seno, cosseno, tangente, saber quando aplicá-lo e como aplicá-lo. Mais uma questão para você. Eu sugiro que você tente fazer, pausa, tenta fazer, depois você volta para poder ver a solução, tá? Então, deixa eu chegar um pouquinho para o lado aqui, ó, que eu não estou conseguindo ler. Fábio é um engenheiro e foi contratado para projetar uma ponte sobre um rio, na cidade de Selvíria. Em visita ao local, ele fez um esboço da situação. Está aqui na figura, né? Anotou que θ, o ângulo θ, aquele ângulo lá de cima, e AC, θ de 72, né? E AC é 20. Então AC, deixa eu colocar aqui logo. AC tá onde? Tá aqui. 20. Beleza, 20 metros. E θ é 72. Então, deixa eu botar pra cá. Θ é 72. Beleza. Por questões geográficas, a ponte deverá ser construída de acordo com o segmento BC. Qual o valor aproximado para o comprimento da ponte? Então, o que temos aqui? Vamos lá, vamos analisar. Então, vou bem devagar. Primeira coisa, eu tenho um triângulo retângulo. Pergunta, aonde está o ângulo reto? O ângulo reto está aqui. Logo, o ângulo oposto a ele, o lado oposto a ele, melhor dizendo, é a minha hipotenusa, tá?
É a minha hipotenusa. Bom, o ângulo que eu estou vendo é o θ, 72 graus. E o valor que ele me deu está adjacente ao θ. Logo, é o meu cateto adjacente. Eu tenho cateto adjacente. Eu tenho o valor do ângulo e eu quero descobrir a hipotenusa. O que eu vou utilizar é o cosseno. Cosseno do 72 é igual a cateto adjacente, 20, dividido pela hipotenusa, vou chamar de x. Tá? Quanto é cosseno de 72? Também é quebrado, então eu vou voltar lá naquela minha tabela, vou olhar aqui, se eu achei, deve estar atrás do meu rosto, não tem problema, é 0,95, vou voltar lá, 0,95 é igual a 20 sobre x. E aqui mesma coisa, você vê que o passo a passo da resolução ele é muito similar. A questão toda é você interpretar o problema e saber onde estão as coisas. Isso é importante. Você saber onde está a hipotenusa, onde está o cateto oposto, onde está o cateto adjacente. Então tome cuidado com isso. Então aqui é só você multiplicar, né? Ó, x vezes 0,95 vai ficar 0,95x igual a 20. E agora eu vou pegar o 0,95 e passar dividindo esse 20. Então vai ficar x igual a 0,20, perdão, x igual a 20 dividido por 0,95, tá? Deixa eu pegar aqui de novo a caneta. Às vezes ele às vezes ele não pega aqui, ó. Agora foi. 20 dividido por 0,95, tá? Vamos fazer essa divisão. Caso você não lembre, tá? Você pode dividir assim, ó. 0,95, né? Você vai andar, a vírgula está aqui, ó, nesse ponto, né? Vai andar uma, duas casas para a direita para sair. Então eu acrescento 2 zeros no meu dividendo. Aí você tira a vírgula. E aí você vai fazendo divisão normalmente, né? Então, 200, vou tentar por 2, acredito que seja por 2. Então, que deu 10, 18 mais 1, 19. Perfeito, isso mesmo. Por 2, 190. Sobrou 10, né? Baixei o outro zero. Vai por 1 meio. 95 sobra 5. Aqui, eu posso até botar uma vírgula se eu quiser, que vai dar aqui 50. Boto um zero, boto outro zero. 500. Acredito que por 4, talvez. Vamos tentar. Por 4, 20. 4 vezes 9. 1, 2, 3, 4. 36. 36 mais 2, né? 38. Então vamos por 5. 25. 45 mais 2, 47 por 5. Então eu tenho aqui, vamos parar aqui mesmo, né? 21,05, né? Foi o valor que nós encontramos. Então, essa ponte vai ter 21,05 metros. Beleza? Então aqui agora tem outras questões, eu não vou ficar resolvendo todas. Eu vou deixar só o enunciado para você tentar resolver. Caso você queira a solução ou a resposta, você coloca nos comentários aí, tá? E aí eu faço um vídeo à parte só para resolver essas questões. Então, tira um print dessa daí. Mais uma outra questão para você treinar. Mais uma. Tira o print. Outra. Mais uma. E aí a gente chega no outro tema, tá? Subtópico aí. Relações trigonométricas em triângulos quaisquer, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu até falei com vocês que eu ia fazer isso daqui em um vídeo só, né? Mas eu acredito que está ficando bem extenso. Eu vou continuar daqui no próximo vídeo, tá certo? Só para a gente poder ficar mais tranquilo aí, dar uma sequência legal. Então,
Caso você queira a resolução daqueles exercícios que eu falei anteriormente, deixa também nos comentários aí, eu vou estar repostando vou estar postando, melhor dizendo, né, esses vídeos com a solução. E daqui a gente segue na parte 2, tá certo? Valeu, galera. Forte abraço e bons estudos.